Olá, boa tarde. É mais um vídeo aqui para o nosso canal do Mecatrônica Atual. E hoje eu venho. Esse é um vídeo de disperso. Vai ser um vídeo de fazer. Passar uma dúvida de um colega. Aliás, de um espectador do próprio canal que me enviou uma mensagem dizendo o seguinte: que ele viu que ele precisa esticar um cabo USB até uns 15 metros. E ele não queria comprar um conversor. Tem conversores hoje no mercado que compramos e tem, você pode colocar ele distâncias maiores, né? Sobre cabo de rede, ou até mesmo sobre uma rede LAN, no caso. Eu expliquei sobre esses conceitos de LAN, WAN e tudo mais, há uma aula no vídeo anterior no parte de automação. Então, qual que é a ideia dele? A ideia dele é pegar do ponto A aqui, ele pegou um cabo USB desse de impressora, né? Que é um cabo tipo A de um lado, tipo B do outro. E esse cabo ele cortou ele no meio. Provavelmente tem conectorizado um cabo RJ45. Para quem não sabe como é que é esse conector, é esse daqui, ó, que para cabo de rede. E ele esticou esse cabo aqui. Ele crimpou nas duas pontas. E ele colocou no meio uma emenda. Enfim, ele emendou esse cabo aqui numa distância aí de mais de 15 metros, provavelmente para um Arduino e para impressora. Qual que é a dificuldade dele? No vídeo que ele viu, aparentemente funcionou certinho, funciona certinho com um cabo de rede, e ele garante, muita gente garante que funciona e não funciona. A pergunta que ele fez foi a seguinte: é um fato ou não que esse extensor sem nenhum tipo de repetidor de chip, nada, funciona? Na minha resposta real, me diz o seguinte: depende. Depende do que? Depende de um monte de fatores. Vamos entender então as duas situações. Nós temos aqui o USB. Ele é meio que o Universal Serial Bus. Então, isso significa USB. Ele tem um padrão, tem uma padronização, não vou entrar nos detalhes dos padrões dele, mas na prática ele funciona com dois fios. Então, você tem uma ponta A aqui e a ponta B aqui, certo? Então ele tem dois fios, um TX e um RX que vai. Geralmente esses fios são da cor verde e branco, não muda o padrão, tá? Ah, mas eu já abri um cabo e ele tem 4 fios. Verdade. Então, ele tem para tráfego de dados, em algumas situações, você pode encontrar um USB só para alimentação, onde os fios que vem nele, o fio vem é o vermelho, que é o 5 volts, né, que é o positivo, e o preto na outra ponta. Geralmente a porta 1 é atenção, e a porta 4 também é atenção, tá? Isso eu tô falando para um padrão normal. Aí um USB normal, tipo A, que ele vai, já tem outros padrões aí, outras conexões que ele exige mais cabos. O 3.0, por exemplo. Mas é isso aqui. Então, quando você corta o cabo dentro, você vai encontrar os 4 fios. Isso que é um preto e um vermelho, que é o terra, o 0 volts e o 5 volts e o data. Tá? Então, vamos para a prática. Aqui eu já tenho um cabo USB. Esse aqui é o cabo USB, tipo A, tipo B, HP, ambos os lados. Isso aqui geralmente é usado na impressora, vai na impressora, você deve ter visto isso aí por aí, no computador, ou no Arduino mesmo, que é usado para ligar ele. Então, isso aqui tem 4 fios dentro, lá dentro tem 4 fiozinhos. Eu já cortei ele aqui e descasquei uma ponta, ó. Uma ponta cortada, do tipo B, e aqui dentro nós temos ele. Eu vou cortar novamente para vocês verem como é que é dentro dele. Aqui tem um. Vamos pegar um. Enfim. Aqui podemos ver, cortou um pouco demais, mas aqui podemos ver, ó, uma malha do estilo cabo coaxial
que rodeia ele, ó, tá vendo aqui? Então esse aqui é o tipo cabo coaxial que rodeia. E além disso, ele ainda tem essa malha aqui, ele tem uma espécie de papel alumínio que envolve os condutores, ó. Então nas pontas é importante esse equipamento. Então isso aqui já é um fator. Qual que é o fator? Se tiver bem aterrado os equipamentos nas duas pontas, provavelmente você consegue esticar esse cabo. Esse cabo aqui, o padrão dele é 1,5 m, sendo aí no máximo 3 metros. É o que diz a norma sobre isso, né? E aqui os cabos que foi falado: 0 volts, 5 volts e o data. Tá? Lembrando que isso aqui é um padrão genérico. Então, vamos entender o que deu errado aqui. Então, esse aqui é o cabo USB. Aqui nós temos um cabo UTP padrão, categoria 5, CAT5, já crimpado em crossover. Está crimpado em crossover porque eu precisei usar aqui num rack. Então, até aí tá ótimo, tranquilo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Então eu tenho esse cabo cortar já aqui pronto, e aqui eu tenho ele aqui já cortado, tá vendo? É o mesmo cabo cortado e desfiado, prontinho. O cabo cortado aqui, ó, desfiado. O que seja desfiado, ele tem aqui os condutores dentro dele. Esse condutor, esse cabo, ele tem 4 condutores. Aliás, 4 pares de condutores, são 8 condutores. E eles são trançados, como eu disse no vídeo anterior. Esse aqui é o famoso cross pair, ou par trançado. Então, qual que é a questão? O cabo vem enrolado em torno de um do outro. Por quê? Para poder eliminar a interferência entre cabo. O que chamamos de diafonia. Uma coisa curiosa que tem que ficar muito alerta, prática. Reparem que todos eles são trançados, mas são trançados com distâncias diferentes, são bem diferentes. Esse aqui é mais torcido do que o azul, o marrom é mais torcido. Já o laranja já é um pouco mais torcido do que o azul, mas menos do que o verde, tá? Então isso é muito importante ficar salientar isso. Esses são os cabos de alta qualidade quando ele te oferece isso, tá? Geralmente se você pegar um cabo mais genérico ou de baixa qualidade, você não vai ter isso. E vai ser tudo iguais e assim mesmo. Uma outra questão que faz com que a rede funcione com mais qualidade ou se sirva para outras funções, como o caso do extensor USB, é isso daqui, ó. Tá vendo? Então, isso daqui é importante, muito, aliás. Ó, esse aqui é o que diz respeito ao cobre, é o condutor em si, é o cobre. Esse cabo é de 24, cabo de rede. Ó, rede. Um cabo de rede CAT 5E. A espessura dele, do cabo, é de 24 AWG, que é um padrão para espessuras de condutores. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar na internet sobre esse padrão aqui, tá bom? Então, além da espessura, o material, quanto mais cobre tiver, que é o melhor condutor, melhor vai ser a capacidade desse cabo, tá? E melhor vai ser a perda. Então, isso aqui praticamente tem 96% de cobre. É um cabo que tem um razoável. Mas vamos entender como funciona. Mas pera aí. Você disse que o cabo USB, esse cabo USB aqui, ele vem trançado também, tá? Lá dentro. Eu não mostrei pra vocês aqui, mas esse cabo vem trançado dentro também. O cabo de dados, assim como esse, que são 4 pares. Mas por que tem uma interferência uma na outra? Para poder conduzir a distância e banda, cada padrão ele trabalha com frequências dentro, na casa dos mega. Então, não no megabit, megabyte, mas o mega como uma unidade de medida, eu acho que do ensino médio, ensino fundamental, você deve lembrar do quilo, né? O K do quilo, que é 1000, lembra? E do M maiúsculo, que é do mega, que significa milhão, lembra? Então tá. Então
Uma rede categoria 5 hoje, com 24 WG, ela trabalha aí com 100 MHz. Hertz é a unidade de medida de frequência e fica e pode ser traduzido de uma forma genérica em pulso por segundo. Então, os pulsos por segundo que pode dar. Então, vamos imaginar os pulsos por segundo de uma forma analógica. Então, aqui eu tenho zero, aqui tenho o máximo positivo e aqui eu tenho o máximo negativo. Então, um ciclo completa um pulso desse genérico falando, ele a partir do zero, vai ao máximo positivo, volta ao zero, vai ao máximo negativo e volta ao zero de novo. Isso daqui, de forma analógica, é um pulso. Então, por exemplo, a minha rede, quem ouviu falar lá, a minha tensão da minha casa, lá a rede, eu fui falar corrente, mas não é a tensão, isso aqui é no caso de tensão elétrica lá, na minha casa está dizendo lá, vendo na minha geladeira escrito 60 Hz, 127 por 60 Hz, certo? Então, ou seja, ele dá 60 pulsos desse por segundo. Ele liga, desliga, vai positivo e negativo 60 vezes por segundo. Já no caso de um cabo USB ou de rede, ele vai fazer praticamente a mesma coisa, só que essa onda, ela é digital. Como assim? Então, aqui, essa onda, aqui analógica, ela pode distorcer, mas você pode arrumar ela no meio do caminho, aplicando filtro e outras coisas. Então ela vai distorcendo. Já o digital, ela é dado puro, trafega. Então se eu perco uma onda dessa daqui, um pulso desse, eu perco todo o bloco de dados inteiro, o pacote, entendeu? E o USB, ele não é igual o cabo de igual o protocolo de rede, que ele tem, não sei se foi falar no IP, mas tem ele acompanhado com um pacote chamado TCP. Então você tem lá o TCP, que é o Transfer Control Protocol, que é o protocolo de controle de tráfego. Ele tem a verificação. Ele verifica, então numa rede IP, ele manda o pacote e esse protocolo que ele manda pelo pacote IP, ele usa o IP, Internet Protocol, só que ele usa o pacote TCP para poder checar a integridade do pacote e reenvia ele de novo. O USB, ele funciona como se fosse um pacote UDP, entendeu? Esse pacote UDP ele não verifica, ele manda de uma vez só. É muito usado para rádios web, entendeu? Onde não há necessidade de ficar checando os pacotes, depende da qualidade do outro lado. Então, no USB ele acontece isso e vai mandando. Quando lá do outro lado ele não consegue, tem muita perca de pacote, muita perca de dados, ele não consegue resolver, montar o pacote, ele dá um erro e acabou. É assim que funciona. Então, essa rede categoria 5E, funcionando a 100 MHz, ele pode alcançar velocidades de 100 megabits. Ele pode alcançar velocidades de 1 gigabit, que é 1000. 1 gigabit, 10 vezes o meio aqui, 1 gigabit. E casos de até 2,5 gigabit em situações especiais. Como assim? O cabo tem que ser totalmente blindado, as duas portas, conector blindado, tudo numa situação, e aí tem uns 30 metros. Tudo isso aqui até 100 metros, com exceção do 2.5 que vai até os 30, 40 metros máximo. Tá? Esse aqui é o categoria 6. Categoria 5, desculpa. O categoria 6, esse tem outro cabo, que é o categoria 6. O categoria 5, o categoria 6 vai trabalhar com a frequência de 250 MHz. Olha só para onde já foi, mas olha como, o salto que dá. MHz. E ele tem 23 AWG. Ou seja, ao contrário que se imagina, dos 24, 23 é mais grosso, é um cabo mais grosso, mais robusto, com mais cobre, com mais material. Ou seja, ele vai trafegar muito mais dados. E esse categoria 6, ele vai trafegar aí, ele suporta de 100, ele suporta 1000, né, que no caso 1 GB, 1 GB, né? Ele consegue trafegar 5 GB e até 10 GB de capacidade de banda.
tá? Então são as velocidades que ele suporta. Ele pode ter um Fast Ethernet de 100 até 10 GB nessa frequência, tá? Lembrando que tem algumas restrições. 10 GB, 5 GB, por exemplo, ó, 5 GB e o 10 GB, ele vai conseguir no máximo uns 30 metros. Pode ter um uso dentro de data center em situações muito específicas. E o categoria 6, o CAT 6A específico, ele já vai rodar em 500 MHz e pode chegar aí a uns 40 metros com 10 GB também. Ah, mas quando eu vou usar 10 GB, nossa, é muita coisa. Hoje já praticamente não uso esse padrão aqui. Por que não uso esse padrão de 10 GB, do 5, 2,5 para cima? Compensa comprar um conversor de fibra e usar um cabinho de fibra ótica mesmo, que é mais barato, mais simples. Fibra ótica hoje está mais barato do que isso, o cabo, os cabos genéricos, né? Bom, mas daí, voltemos lá. A pergunta, então, a pergunta que ficou nesse caso é a seguinte: qual é? Quer saber? Eu conseguiria trabalhar com um cabo Cat5 normal? Porque, deixa eu só voltar um pouquinho, desculpa, faltou um pedacinho aqui, que eu tenho esse cabo aqui, ó. Que esse cabo também ele é categoria 5, só que ele é FUTP, ou seja, ele tem um shield dentro dele. Ele tem uma capinha, igual aquela do USB, protegendo. Deixa eu abrir aqui para vocês verem certinho isso. Ó, eu vou abrir. Ó, a capa, essa capa aqui, esse aqui é um cabo outdoor indoor, ou seja, existe a categoria de cabo para trabalhar com o sistema indoor, ou seja, só interno, e tem os cabos também para trabalhar com a categoria outdoor, que são os cabos para externo, para colocar no sol, funcionar. E esse aqui tem uma proteção diferente, também chamada waterproof, que é uma proteção em torno do próprio condutor para evitar o acúmulo d'água. Ou se entrar água, a água não ir muito longe, tá? Waterproof, tá vendo? E tem a capinha dele, ó. Então, os dois juntos, ó. Esse aqui eu para evitar a água. Tá dizendo aqui todas as normas certinho de ponto de fabricação. E em torno dos condutores tem essa folha de alumínio, que é uma espécie de escudo, a blindagem para evitar interferência externa. Só que a importância do que? O aterramento nos racks ou nos pontos. Porque ele é condutora. Então, rasgando aqui, atirando, olha só que legal. Aí ele tem esse cabo que ele geralmente coloca direto no conector que é aterrado e também em algumas situações deixa uma ponta maior dele e conecta no rack, no aterramento do rack. Que ele vai eliminar a diafonia aqui, tá? Que é melhorar a interferência. E pode notar que ele também, assim como os outros, ele é enrolado de forma diferente. Porém, ele tem muito mais torções, tem muito mais qualidade, tá? Então, olha aqui como é que funciona, como é que é. Os pares estão aqui, o aterramento é outro, e esse cabo aqui, ele é bem superior ao anterior, que eu estava usando. Aí tem uma coisa, que tem que levar muito em consideração, que é o tamanho do cabo também, tá? É o tamanho do cabo. Só para responder sobre o USB do nosso colega, ao meu ver, nesse cabo aqui não vai funcionar. O categoria 5, nessa distância. Não vai funcionar. Porque é simplesmente a interferência externa e a perda é muito grande. Tá? E o tamanho. Agora vamos ver a questão do tamanho. Por exemplo, eu tenho aqui, geralmente quando você fala na norma, a norma diz que o cabo, um cabo de rede, qual que é o tamanho máximo de funcionamento dele? 100 metros. Aí o cara pega na trena ali e mete 100 metros e coloca. Ótimo. Aí começa a dar queda, modulação de porta começa a não funcionar, dá queda, o sistema para de funcionar e switch, e dependendo da interferência que venha, daí
se for um cabo blindado e não tiver um aterramento, ele começa a queimar as portas de rede do switch, travar e começa a ter uma série de problemas. Por quê? O tamanho desse cabo, que está dizendo a norma de 100 metros, hoje já caiu para 90 para poder dar uma melhorada, é, é o tamanho dele real, o tamanho dele de. Como que eu te falar? É um cabo. O tamanho dos condutores, não o tamanho do invólucro lá de fora. Olha só, esse cabo aqui, que está crimpado, ele tem 4,5 metros, mais ou menos. Eu calculo aqui. Vamos medir na trena. Eu tenho uma trena aqui, ó. Minha usada já de 10 metros. Eu tenho esse cabo. Vamos medir. Vamos ver aqui. 80. 40. 3,30. 3,30. 4,40 m. 4,50. Tá aqui, ó. 4,50. 4,5 metros. Ele é crimpado em cabo em par crossover, tá? Então eu tenho aqui esse equipamento que é muito importante que todo profissional na área de rede tenha um desse para ter um diagnóstico preciso do cabeamento do cliente. Mas vamos lá, ligando. Pronto. Vou mapear um pouquinho na porta mãe. Deixa eu pegar outra ponta. Muito bom. Aqui. Olha só, deu cruzado, tá vendo? Porque é uma porta crossover. É um cabo crossover. Então, identificou. E agora vamos pro tamanho aqui. Já está calibrado bonitinho. Categoria 5. As unidades, que é o metro e tudo mais, e o tamanho, ó. Testando o tamanho do cabo. 6,7 metros. Então, olha o tamanho, olha a diferença de tamanho, viu? Então, 6,7 metros. É um cabo muito maior do que o esperado. Entendeu? É nessa ordem aí que tem que ficar, que tem que fazer essa checagem certinho. Agora vamos lá. Esse cabo aqui é categoria 5E, normal. Vocês viram a diferença. Então, esse tamanho. Então, vamos supor, dependendo do cabo, se o cabo for de qualidade, é muito par, bem trançadinho, então 70 metros aí já está batendo 100 metros real do cabo. Alerta com isso. E vale também para o PoE. O PoE hoje, o passivo normal, sobre Fast Ethernet, sobre 100 mega, ele até 40 metros, com a corrente não muito alta. E já para gigabit, que tem os filtros certinho, até 40, 45 metros, 30 metros eu recomendava. Não pode chegar a 50 metros com a corrente meia baixa, senão começa a ter problemas também, tá? Então com esse cabo aqui, não vai ter sucesso pela perda, mas nós vamos fazer os testes. No próximo vídeo que eu vou fazer é simplesmente, eu vou conectorizar esses cabos USB que eu acabei de mostrar aqui, e nós vamos testar se vai realmente funcionar. Vamos testar com vários tipos de equipamento, tá? Então, a ideia principal é essa. É essa perda. Então, você tem o cabo USB, você tem a porta USB aqui, a outra USB aqui na frente. Você tem um cabo aqui que foi cortado, né? Tem um conectorzinho aqui e um outro conectorzinho aqui. Muito mal desenhado, mas é assim mesmo. Então tá. Esse cabo aqui no meio, essa distância aqui, o que vai influenciar ele é a distância, o tamanho do cabo, a qualidade do cabo, a interferência do que sofrida, qualquer coisa causa interferência nisso, como Wi-Fi, motor, tudo causa uma interferência, o aterramento e principalmente a qualidade e a grossura do fio. Quanto mais cobre tiver, melhor é o tráfego, tanto em rede quanto em USB. E eu duvido muito que esse cabo aqui, digamos, sem a blindagem, pelo menos igual a essa aqui, ela vai ter sucesso com funcionamento, tá? Então é isso. É uma dúvida que o colega trouxe.
não funcionou no caso dele, porque esse cabo ele oferece perda muito grande. E a frequência usada sobre o USB não é tão grande assim. Então, essa questão das frequências também do USB, ele vai variar muito do tipo de USB que você esteja utilizando também aqui no meio, tá, pessoal? Tem que ficar muito esperto com isso aqui, muito alerta. Então, o 2.0 USB 2.0, ele vai chegar aí até uns 450, 480 megabits. Vai depender muito de campamento de sinalização. Então, ele pode chegar para variar aí de 150, 200, 300 até 500 MHz, dependendo do equipamento das duas pontas de sincronia, mas ele varia nisso daí também. Essa perda, quanto maior a frequência, mais sujeito a perda. Aí nós temos o USB 3.0, tá? Esse USB aqui, se eu não me engano, foi lá em 2011 que ele foi implantado, e ele consegue aí, que é chamado de super rápido, né? Que ele pode chegar até 5 gigabits. Aí o gigabit. E assim, é muito difícil ver ele funcionando com a necessidade real de 5 gigabits, mas a capacidade dele é usado o tipo A também nele, o adaptador, o tipo B também é usado nele, e o maior, o mais utilizado hoje, que é o tipo C, né? Que é o aqueles celulares, o tipo C. Mas e depois veio ali o 3.1, né? Tem o 3.1, que já é uma boa evolução do 3.0, que também já subiu, que é chamado Plus, que é o 3 Plus, dá para 10 GB de capacidade. Então depende muito do equipamento. Às vezes está usando um cabo aqui tipo C no teu celular, ele suporta tráfego no celular. Se a máquina, se o computador suportar isso, o teu celular também ele vai trafegar. Então, se tiver um computador, um notebook, por exemplo, ou um computador que atrás dele lá a cor do USB seja azul, já é o padrão 3. É azulzinho, a portinha é padrão 3, então já é diferente, a velocidade é outra. Se colocar para trafegar aí, teu celular, por exemplo, tiver uma conexão aí do tipo 3 também, ou do tipo C, provavelmente vai suportar. Aí em 2017 veio o 3.2 para até 20 gigabits, 2019 ou 2018, 2019 já ampliaram para 40 gigabits, mas no final das contas acabaram cancelando esses projetos todos aí, tá? Então o que é usado hoje no mundo real mesmo é muito, alguns com 3.0 e a maioria com 2.0 ainda. Por quê? Quando você está mandando para uma impressora, os jobs são pequenos, os pacotes de dados são pequenos. Então, e assim, ninguém quer fazer uma rede USB de 40 gigabits, né? O tráfego é pequeno. Quando precisa isso, tem outros tipos de recurso de proximidade que funcionam muito bem. Mas vamos focar nesse 2.0. Nós vamos fazer o teste e vamos postar aqui o resultado disso, tá? Então, na ponta vai ser o tipo a ponta 1 vai ser o tipo A, este aqui, tipo A, e este aqui, o tipo B, tá? Nós vamos fazer um teste e vamos trazer no próximo vídeo, tá ok? Espero realmente que tenha ajudado, esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa, tá? E qualquer dúvida, posta nos comentários, aproveita e dá um like pra gente, curte aí, tá? E muito obrigado, tá? Vou completar aqui o A e B, os métodos e tudo mais, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aí.